E eu quero propor a você uma reflexão extremamente importante esta manhã, para que possamos compreender e mergulhar profundamente na palavra de sabedoria a ser revelada para nós nessa manhã. O tema: riqueza para Deus. Riqueza para Deus. Vou fazer uma pergunta, você vai responder para você. Você tem acumulado riquezas para Deus? Ah, pastor, Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa. Eu quero te mostrar que sim, eu e você devemos acumular riqueza para Deus. E nesta manhã, a minha proposta de leitura está no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia. Por que eu escolhi o Evangelho de Lucas esta manhã? Porque Lucas, primeiro, é médico e historiador. Olha que chique. O discípulo é médico. Detalhe já de cara da capacidade do conhecimento humano na sua inteireza corporal biológica, mas também a sua capacidade investigativa. Então eu tenho duas qualidades num autor de um livro de extrema importância para nós evangélicos cristãos. Ele é médico e historiador. Só para não ficar nas minhas palavras, eu pedi para você abrir em Lucas 12, mas vamos lá em Lucas 1. Para você ver o que eu estou escrevendo, que eu estou falando não é um exagero. Lucas capítulo 1, versículos 3 e 4. Olha o que ele diz. Diz assim: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Olha aí. Lucas está falando como que foi o trabalho dele. Ele está falando que o trabalho dele foi investigativo e cuidadoso. Olha lá, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Irmãos, esta pessoa Teófilo, nós não sabemos, é uma pessoa desconhecida, mas eu fui lá investigar. No grego, o nome Teófilo significa amigo, olha que interessante, ou amado de Deus. Então ele estava, é provavelmente um grego muito importante, porque ele coloca na nomenclatura a palavra ilustríssimo. Então ele deveria ter aí, dentro de uma cátedra, ele deveria ser muito importante. E ele diz assim: ó ilustríssimo, excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas está falando: o que eu vou falar para você, não estou falando de boca não, eu fui lá investigar. O que nos falta, irmãos, é essa capacidade investigativa, observatória, interpretativa, para a gente não sair falando qualquer coisa. Nós precisamos investigar. Então, por isso, eu escolhi o livro de Lucas para trabalhar com vocês essa manhã. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos fazer a leitura, capítulo 12. Vamos lá comigo. 12, a partir do 13. Eu vou ler com detalhe, porque eu quero que você preste atenção nas nuances desse texto. Quem tiver dificuldade ou não trouxe seu livro, está ali para acompanhar. Diz assim: alguém da multidão lhe disse, Jesus estava falando com a multidão, mas ele foi interrompido por alguém. Jesus estava falando de algo espiritual. Posso ouvir um amém? Jesus estava tratando das coisas do céu. Posso ouvir um amém? Amém. Então chega uma pessoa e interrompe. Alguém da multidão lhe disse: mestre, diz para o meu irmão que ele divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico, amém? Aqui não vai falar que ele é desonesto, mas vai falar que ele é rico. A terra de um certo homem rico produziu muito, ele já era rico, e o que ele tinha feito produziu mais além da riqueza dele.
Ele pensou consigo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então ele pensou e disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e se alegre. Contudo, o plano dele estava feito. Amém, irmãos? Eu sou rico e ganhei mais. Então, para eu continuar rico e minha alma ter tudo o que ela deseja, eu vou arrebentar todos os meus cofres para construir cofres maiores, para armazenar mais para mim. Mas aí, Deus entra na história. Repita comigo: Deus interfere nessa história, como Deus interfere na minha e na sua história. Glória a Deus. Se Deus não tiver no início dos planos, ele não vai dar certo. Aí Deus fala o seguinte para esse homem. Deus lhe disse: louco, insensato, esta noite a sua vida lhe será tirada. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. Amém? Eu vou explicar para vocês essa passagem. Primeiro, eu quero fazer uma diferença entre rico e rico para Deus. O que é uma pessoa rica? Traga na tua memória. Uma pessoa rica é uma pessoa que acumulou riquezas, que tem posses. A sua mesa é farta, seus celeiros estão todos cheios, a sua conta pode estar recheada. Uma pessoa rica, ela tem posses. E já ouvi até dizer, já ouvi até pessoas insanas, loucas, como diz a palavra, que pensa que a tua riqueza compra tudo. A riqueza, meu irmão, não compra tudo. Aí tem gente que fala assim: a riqueza não traz felicidade, mas ela manda trazer. Aí vem a palavra e diz: louco, insensato. Então rico é aquele que acumula riquezas para si. E rico para Deus? O que é o rico para Deus? Quem é rico para Deus? Aí eu anotei aqui. Para Deus, rico é aquele que a riqueza não o possui, não o domina. Rico é aquele que não é dominado pelo dinheiro, pelo que tens. Para Deus, o verdadeiro rico é aquele que, mesmo tendo posse, nada tem maior valor do que a companhia e a presença de Deus. Tem gente que um pouco que adquiriu já não quer nem se comportar como ele se comportava. Tem gente que o passo que recebeu uma promoção destrata, humilha. Tem gente que porque mora em um determinado lugar, tem gente que porque tem tal amigo, acha, e Jesus vem e fala: você é louco, porque se essa noite você morrer, Deus não vai querer o que você acumulou, mas Ele vai querer a sua alma. E o que você preparou para a tua alma? O rico para Deus é aquele que não é dominado pelo dinheiro, pela avareza, pelo materialismo. Eu não estou falando, irmãos, que o rico é uma pessoa amaldiçoada. Pelo contrário, o rico, a pessoa que acumula riquezas, ele não acumula para o bem de si mesmo, mas ele acumula também para matar a fome de outros. A pergunta que eu faço: esse fazendeiro rico, quando ele ficou mais rico, será que não tinha outras fazendinhas ao redor dele que ele poderia compartilhar a riqueza dele? O maior e o mais poderoso se despiu da sua glória e habitou entre nós. Ele desfez da sua riqueza para habitar no meio da pobreza. E quando ele chega aqui, ele diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. O maior exemplo meu e seu na história é o nosso Senhor. Mas eu quero compartilhar de vocês dessa história. Vamos lá. Primeiro, Jesus estava ensinando, e aí chega uma pessoa querendo atenção para si mesmo. Cuidado. O primeiro ponto que nós temos que ver nesta história é que Jesus estava falando para as multidões, Jesus estava falando revelações do céu, mas chega um que quer atenção para ele. Ei! Interrompeu Jesus. Eu fico imaginando Jesus na hora que foi interrompido. Ele estava falando para as multidões, ele interrompe Jesus, desvia o foco para ele,
sem conteúdo. É uma pessoa sem conteúdo. E ele fala, interrompe Jesus na fala e diz: você pode resolver o meu problema com meu irmão? Meu irmão, os judeus, o seu filho primogênito, quando ele vai receber herança, ele recebe em dobro, porque é primogênito. Os filhos primogênito, ele já tem a herança por ser primogênito. Então provavelmente esse irmão estava requerendo que esse primeiro filho, que estava recebendo 2 medidas, não ficasse com as 2 medidas que era dele por direito, e ele queria que Jesus intervisse. Irmãos, egoísmo. Ele interrompe Jesus, que está compartilhando para todo mundo, e chama atenção para si mesmo. Olha o que tem de gente que chama atenção para si mesmo. Do nada ele conversa, do nada ele muda a atenção para ele. Isso chama-se carroça vazia. Uma carroça vazia faz barulho. Carroça cheia, você não ouve o barulho. É pessoa sem conteúdo. Uma pessoa que interrompe o mestre, que chama a atenção, que ele quer ser o centro das atenções, é uma pessoa sem conteúdo, porque ele está pensando em si mesmo. Detalhe, Jesus não deixa barato. Segundo ponto, não delegue aos outros a sua responsabilidade. Se aquilo era do irmão por direito, se aquilo é legal, a lei ampara, é dele. Se tem alguma coisa para você resolver com alguém, vai e resolva. Ele fala para Jesus: vai lá e resolva essa questão por mim. Jesus falou: mas quem que foi que colocou? Quem me colocou como juiz entre você e teu irmão? Aliás, isso revela muito do que você é, porque você está mais interessado naquilo que eu posso fazer por você do que ouvir o que eu estou te ensinando nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite. Responsabilidade em assumir os riscos das próprias decisões. Meu irmão, nós precisamos assumir. Você assumir um compromisso de namoro, não vai colocar nas mãos de Jesus conduzir o teu namoro. Seja responsável, namore consciente. Você assumiu a responsabilidade de pagar alguém depois, pague esse alguém, porque do compromisso que você assumiu, ele também tem outro compromisso. Se você assumir um compromisso dentro de um ministério, vá até o fim nas condições ministeriais que você tem, exatamente porque o teu chamado você deve cumprir. Manter o controle da sua própria história, é isso que eu quero falar para você nessa manhã. Jesus quer te ajudar? Sim. Jesus quer cooperar na tua vida? Sim. Mas antes de tudo, Jesus quer fazer você uma pessoa capaz de decidir o que é certo e o que é errado na tua história. Amém, igreja? Amém. Terceiro ponto, esse é delegar a outras pessoas minhas questões. Jesus falou: eu não vou resolver por você. Terceiro, cuidado com aquilo que você deseja. Cuidado com aquilo que você deseja. Jesus está falando da revelação do céu. Jesus está falando das boas obras. Jesus está trazendo notícia nova. Jesus está trazendo algo novo. Mas ele está preocupado com o irmão que vai receber mais. Meu irmão, eu vou falar uma coisa que pode chocar algumas pessoas que estão aqui na igreja. A igreja não é lugar de conforto para as pessoas. A igreja é lugar de confronto para as pessoas. Ai, hoje estou com a minha pilha recarregada, já fui do culto. Isso é conforto. O Espírito Santo quer confronto com você. Ai, eu preciso ir no culto, porque para eu aguentar a semana, eu preciso recarregar. Não, você precisa vir para o culto, porque aqui vai sair palavras de vida eterna, para que você encare o mundo tenebroso que está lá fora. E não, porque eu estou muito confundido. Essa palavra é muito dura para mim. Meu irmão, é isso mesmo. A palavra é confronto, a palavra é mudança, a palavra é desesperadamente aquilo que eu mais preciso para enfrentar o mundo e a situação dele. Os meus desejos não devem prevalecer sobre o outro. Quem disse para aquele homem que ele era mais importante do que a multidão que estava ouvindo o recado? É aquele que gosta de chamar a atenção para si mesmo, né? Tem lá uma conversa, a pessoa chega do nada, interrompe, muda totalmente o assunto para chamar a atenção para si. Isso é equívoco, isso é engano. Os nossos desejos não devem prevalecer sobre os desejos de outros. Essa semana
uma pessoa procurou a mim e falou: pastor, eu estou retornando para os caminhos do Senhor, eu quero levantar do lugar que eu parei, eu preciso ter um tempo para conversar com o Senhor. Nós marcamos aqui na quarta-feira e viemos conversar, ficamos nós dois aqui, acho que quase 2h30 conversando. Aliás, depois quero falar com a Hannah. Nós vamos abrir uma agenda de aconselhamento, de atendimento pastoral às quartas-feiras para alguns irmãos que precisam e que querem a oração e aconselhamento pastoral. Eu estarei me disponibilizando nas quartas-feiras, depois a gente vai passar essa agenda. Foi de um proveito profundo, porque aí eu estava diante de uma pessoa despida da tua vaidade, dizendo para o seu líder que as suas escolhas, presta atenção, hein? O que ele fez foi decisão única e exclusivamente dele. Em momento nenhum eu vi ele culpando a igreja, eu não vi ele culpando o Senhor e muito menos culpando o mundo. Eu me equivoquei e agora eu quero começar de novo. É para isso que hoje você vai fazer parte da ceia. Porque o cristão, ele pode equivocar-se, ele pode errar, mas na história do cristão é a volta por cima. A história do cristão é: eu não vou continuar no lamaçal. O pássaro pode até pousar na minha cabeça, mas fazer ninho ele não vai, porque eu já espantarei ele para que ele não venha. Eu posso estar diante do abismo e não me lançarei na ele, porque eu não vou tentar o Senhor meu Deus. Cuidado com aquilo que você deseja. O seu desejo não é mais importante do que a multidão. Amém, irmãos? Amém. Não interrompa quando o mestre está falando. Eu fico imaginando Maria sentada ouvindo, e de repente: o senhor não fica incomodado que eu estou limpando a casa sozinha? E Maria sentada na tua frente. Jesus falou: Marta, Marta, você está muito ansiosa. Maria fez o que é certo. Eu não estou todos os dias aqui. Ela está aproveitando a minha estada e a minha companhia. Amém, irmãos? Quarto ponto. Jesus percebeu qual que era a raiz daquele pedido. Você consegue detectar qual que era a raiz desse pedido? Cobiça. Meu irmão vai ter mais do que eu. Aí Jesus falou: eu vou te contar uma história. Você que quer ganancioso, interrompeu o meu sermão que eu estou falando aqui para o povo, você quer saber do dinheirinho que você quer dar? Eu vou te contar a história. Essa pessoa em questão não estava preocupada com a relação da família. Ele não queria estar bem com o irmão, ele queria o que o irmão dele tinha. E Jesus percebeu isso. Ora, o meu irmão vai ficar com 2, eu vou ficar com 1, pede para ele dividir a minha herança. Você está vendo lá, o Edson, ele ficou escalado a semana passada, vai ser escalado de novo. Olha, o pastor deu o altar para o Edson pregar e ele vai pregar de novo. A pessoa que age dessa forma não está preocupada em ter uma relação harmoniosa com o Edson, mas quer ter o que o Edson tem: ganância. Hoje estão comemorando o Dia das Crianças, não vão reclamar. E eu quero dizer, irmãos, que o movimento, e eles hoje vão fazer grande movimento, eu estou achando até pouco. Eu pensei que a coisa ia... Teve um grupo de irmãos aqui, que eu achei a coisa... Foi a primeira vez isso na Tenda da Paz, no sentido de que, assim, não houve uma ideia da pessoa, exclusivamente dos monitores. Uma pessoa que está vindo aqui na igreja, no culto, sugeriu, né? Vamos fazer algumas doações, chamar algumas pessoas. Meu irmão, eu sei que nesse ajuntamento hoje eu queria voltar a ser criança. Quero ser... Tem carrinho de sorvete, tá bom? Mas você não é mais criança, perdeu. Eu sei que tem bolo, tem não sei o que. Então assim, ó, terminou o culto, ninguém passa, viu, irmão? Aqui, ó, você fica de lado. E eu quero agradecer esse movimento, irmãos. Que coisa linda. E são pessoas que não estão envolvidas com as crianças diretamente no cuidado, mas são as pessoas que estão cuidando das nossas crianças, né? Todo mundo sabe que aqui a gente não... Aqui o culto a gente não tem... o culto vamos pregar sobre o Dia das Crianças, dos pais, das mães, porque o foco não é esse. O foco é o Senhor Jesus. Mas esse cuidado dos irmãos tem me dado
me surpreendido tão positivamente. Só um adendo. Essa pessoa que se levantou, voltando, Jesus percebeu o que estava dentro do coração dele. O que estava no coração dessa pessoa? A ganância, a cobiça, a avareza. Por que ele vai ter 2 e eu vou ter 1? Decida por mim, resolva por mim, Jesus. Uma pessoa avarenta acha que tudo e todos querem seus valores materiais ou financeiros. Nada é verdadeiro, tudo é interesse nas posses. Então assim, a pessoa avarenta, a pessoa que cobiça, a pessoa materialista, tudo é sobre o que ela vai receber, tudo o que ela vai ter de recompensa. Muito cuidado. Jesus viu isso nessa pessoa. E ele contou a história de um fazendeiro, um homem rico. Não fala que ele era uma pessoa negligente, uma pessoa não transparente, que ele não geria bem os seus negócios. Pelo contrário, ele já era abençoado e Deus o abençoou com mais. Mas será que Deus o abençoou com mais para que ele escondesse? E no momento em que você vai ouvir a parábola, o fazendeiro fala o tempo todo: minha colheita. Ele fala: meus celeiros e os meus bens. Tudo é meu, posse, é tudo no possessivo. Em momento nenhum na parábola você vê ele dizendo: os meus funcionários, os meus amigos ao redor. Eu não sei se todos os fazendeiros conseguiram fazer a tua safra. Será que Deus não tinha dado, sobejado para ele, para que ele distribuísse? Mas o que ele fez? É tudo meu, eu vou viver o resto da minha vida do jeito que eu quiser, fazer conforme a tua vontade. Mas aí Deus fala: você não vai não, porque ainda nesta noite você vai morrer. E aí, irmãos? Isso significa que os nossos planos terrenos têm que estar em comunhão com os planos do céu. Os nossos planos terrenos têm que estar em comunhão com os planos de Deus, porque quando o Senhor vier, através da vinda de Jesus, louco é aquele que se prendeu apenas no materialismo. Irmãos, na minha trajetória, tem muitos cristãos aqui que têm bastante tempo de evangelho como eu. Quantas foram as vezes, irmãos, que eu já fui em casamento, o pai está olhando para o filho, chorando não pelo casamento, mas porque o filho cresceu e ele não participou da vida do filho. Chorando de soluçar no casamento, porque teve o tempo todo só que trabalhar, e o filho cresce, e no dia do casamento ele dá conta que o filho está indo embora. Já vi também muitos pais chorando no dia do velório de seus filhos ou de sua filha, de seu filho ou de sua filha, dizendo: eu não conheci meu filho, eu não conheci a minha filha. Porque devemos trabalhar, devemos produzir, mas a Bíblia ensina que não existe nada melhor do que o trabalhador desfrutar do fruto do teu trabalho, da mulher, da esposa que ele deu, da felicidade da companhia familiar. Tudo isso é importante. E esse fazendeiro, o objetivo dele era apenas o bem material, esquecendo que um dia prestaremos contas para Deus. Eu termino essa ministração fazendo uma pergunta para você: o que você tem preparado? Para quem será? Já vi muita gente acumulando riqueza, e na hora da tua morte não leva nada. E a pessoa que vai administrar, de repente não tem nem a sabedoria. Quantos filhos herdam grandes posses e perde, porque o responsável não preparou um herdeiro consciente para administrar. Agora o cristão, Jesus está preparando você para prestar conta. Jesus está nos preparando para prestar conta, porque naquele dia Ele vai perguntar: o que tem feito? Mas em teu nome expulsei demônio, falei em línguas. Mas você matou a sede de quem teve sede? Matou a fome de quem teve fome? No dia que Adel foi atender uma pessoa em situação de rua, que bate na casa dela: eu tenho fome, me dá comida. Opa, vou lá pegar comida, eu vou servir. Aí Adel falou que tinha lá um pote de sorvete para colocar comida. O Espírito Santo falou: não, você não vai servir ele no potinho de sorvete, você vai pegar a sua melhor taça. Sabe aquela taça que só usa no ano novo, para enfeitar a mesa?
aquela tacinha que fica escondidinha, sabe aquela melhor toalha limpa, branca como a neve que você não usa, fica na gaveta? Vai lá e tira, porque você vai dar o melhor para aquele que está pedindo. O verdadeiro cristão é aquele que mata a fome, mas não mata por desespero, mata como serviço. E se fosse Jesus ali na tua porta? Se fosse um rico que batesse a tua porta, senta aqui no melhor lugar do sofá. Não, mas bateu na porta dela uma pessoa com fome, e ele foi bem servido numa taça. Nessa manhã, como que você tem servido Jesus? Como que você tem servido o seu irmão? Cadê os pacificadores? Cadê os pacificadores? É lindo a gente ver no meio cristão os que gostam de ver o circo pegar fogo. Cadê os pacificadores que têm direito ao reino dos céus? Cadê os pacificadores? Cristão que na primeira oportunidade mostra não o cristão que ele é, mas ele mostra o unhão que ele tem, as garras que ele tem. É hoje, nessa ceia, que nós vamos analisar se Jesus pedir a minha vida hoje, tudo que eu tenho foi para a glória e honra do nome dele. Tudo para a glória e honra do nome dele.